Estamos no ar! Esse é o Telemetria, o programa que abre as portas do fim de semana da Fórmula 1. Só aqui você tem a melhor análise prévia de cada corrida do maior campeonato de automobilismo do mundo. E já vou colocar na tela aqui, já, Rico Penteado, você vai ter toda a análise que você já está acostumado com o nosso querido Rico Penteado. Temos uma ausência e uma volta, pelo menos a volta é temporária. O Guilherme Longo não pode estar aqui comigo, então serei apenas eu, mas quem está na retaguarda hoje é o Chuin, de volta excepcionalmente. Então você que sempre pergunta sobre o Chuin está aqui nesse momento, e se você quiser acompanhar o trabalho do Chuin, pode também acessar o canal do motor1.com, nosso site parceiro aqui no Brasil da Motorsport Network. Agora sim, Chuin, pode colocar Rico Penteado na tela. E aí a gente já vai começar o nosso bate-papo aqui bacana, sempre lembrando a você que nos assiste, esse é um programa gravado, mas você ainda assim pode fazer a sua inscrição no site, além de ativar as notificações e dar like nos vídeos. Rico Penteado, temos muita coisa para falar, muita coisa mesmo, mas eu vou começar, já está se tornando uma tradição, eu te colocando aqui contra a parede, né? GP do Canadá, Montreal, de acordo com as características da pista, quem é o grande favorito? Qual a equipe a grande favorita para esta etapa? Seja bem-vindo novamente. Salve, Eric, salve, Schwinn, salve, galera que está acompanhando a gente aqui no Telemetria, mesmo se está gravado, tem bastante coisa interessante. Quem tiver pergunta, pode mandar lá no rico.penteado no Instagram, que eu vou estar conectado, eu posso responder. Amanhã eu só não vou estar aqui com a internet acessível, mas eu vou poder responder vocês aí. Mas, Eric, para responder essa tua pergunta, eu acho que daqui até Budapeste vai ser um pouco mais difícil para Ferrari ganhar da Red Bull. Mesmo se a gente sabe que a Ferrari tem um carro que é um pouco melhor para a qualificação, as pistas agora estão começando a ter um pouquinho mais de tendência favorecendo a Red Bull. Montreal é uma pista que é curta, a gente vai vendo os gráficos aí já, mas é uma pista que tem pouco setor lento, como ainda tinha em Baku, 2/3 da pista era setor travado. Em Montreal só tem 2 trechinhos, 3 ali pequeninhos que favorecem mais a Ferrari. Então acho que vai ser complicado, acho que talvez seja a vira-volta das pole positions. Eu acho que talvez o Max faça uma pole position em Montreal já. Maravilha. Então, Budapeste, então, ainda teremos, além do GP do Canadá, teremos o GP da Grã-Bretanha em Silverstone, né? Depois o GP da Áustria com corrida sprint, né? Vale lembrar. Depois o GP da França em Paul Ricard, e aí só GP da Hungria em Budapeste, que coincidência ou não, fecha a primeira fase do campeonato, porque depois a Fórmula 1 vai curtir as suas férias de verão. Se quiser já começar a trazer para a gente as características desse circuito e do GP como um todo, e de como estamos em relação a motores, pode mandar que eu vou babando aqui. Beleza, então bota aí, Chuinha, o primeiro gráfico tradicional que mostra o traçado de Montreal, para a gente ver aí. Então, Montreal é uma pista que dá para ver aí, tem muita reta, tem até 3 zonas de DRS, tem só 2 zonas de detecção, mas tem uma zona dupla, digamos assim, que vai da saída da 11, aquele hairpin, vai até a curva 1, passando ali pela parede dos campeões, né, Wall of Champions. Então tem muita parte essa pista tem muita pouca curva de alta velocidade, aliás nenhuma. Tem algumas de média velocidade e alguns trechos bem travadinhos ali, a 1, a 2 e o hairpin, que são as partes mais lentas. As chicanas você passa voando ali nas zebras, quase não são curvas, mesmo se tem muita freada forte, não precisa de muito downforce nessa parte aí. Então é uma pista que tem muita aceleração, então precisa de muita tração e muita freada forte. Então, até os freios, tradicionalmente em Montreal, os engenheiros de performance que ficam controlando durante a corrida quanto que está gastando do freio e projetando, extrapolando para ver se vai dar para ir até o final da corrida, sem ter que economizar e tal. É muito exigente para os freios. Estou até falando fora da ordem, mas em termos de Pirelli, Pirelli está trazendo mais uma vez os pneus mais macios da gama, C3, C4, C5, que foi usado também em Mônaco, em Baku, que é o mesmo que
digamos assim, os mais macios que também foram utilizados em 2019, mesmo se os pneus são completamente diferentes. Antes era 13, agora é 18, antes era outro tipo de composto, agora é muito mais estruturado, muito mais resistente. Então, os pneus mais macios vão ser usados. Em termos de pista, a gente já falou, que é bem parecido, tem algumas coisas parecidas com Baku, em alguns aspectos, por exemplo, a gente comentou no telemetria de Baku que a aerodinâmica era um ponto bem interessante, porque não tem, assim, uma solução óbvia, não é que nem Mônaco, Barcelona ou Silverstone, que a gente tenha as curvas bem definidas, um tipo bem definido de pista. Então, você tem ali um trecho onde você requer o mínimo de arrasto possível, ou seja, muito pouco downforce, mas ainda assim tem umas curvinhas ali que você tem que ter um pouco de downforce, senão você vai ter que andar muito devagar para poder fazer o hairpin ou fazer a 1 e a 2 ali, por exemplo. Então, vai ser meio que não no chute, não vamos dizer assim, mas a galera faz no simulador o que é ótimo, só que na hora que chegar na pista, a gente vai ter que usar outros artifícios para vai ver pelo GPS qual a velocidade máxima dos carros e ver como é que cada carro está se situando, e a cada equipe vai olhar e vai ver: "Bom, eu acho que eu vou precisar tirar um pouco mais de downforce para poder ultrapassar os outros na reta", ou o carro que estiver fazendo volta muito rápida. Já aconteceu muito isso com a Red Bull no passado. Às vezes eles têm um carro que é tão bom em termos de tração, em termos de freada, que nem precisa tirar downforce. Então eles têm uma velocidade máxima que não é muito rápida, mas aí acaba recuperando nas freadas e nas curvas e ainda mais na tração. Então, tudo isso é muito aberto ainda, o aero approach, né, como é que a gente vai escolher o pacote aerodinâmico é muito aberto ainda, não é que nem outras pistas que é bem mais evidente. A evolução da pista vai ser gigante, que nem Baku também. Essa é um traçado que não é usado o ano inteiro, não é que nem Barcelona ou Silverstone, que está sempre tendo carro de corrida ali. Então, é uma pista que vai evoluir bastante durante o final de semana e durante a qualificação mesmo. Tração e freados a gente já falou. Parece com o Baku, que a gente estava falando, mas com velocidades muito mais baixas. A gente não vai chegar aos 345 que estava chegando ali as Alpines lá em Baku, e a temperatura vai estar muito mais baixa. A gente vai ver depois aí com a previsão de meteorologia. Em termos de estratégia, mais uma vez, essa pista, esse tipo de utilização, né, que é muito pouca curva de alta, então não tem muito esforço lateral. Então acaba sendo bem fácil para os pneus, assim, a janela de utilização é bem maior dos pneus. Então, pra com se não tiver safety car, é muito provável que tenha uma parada só. Depois quando aparece a safety car, daí já abre a possibilidade de colocar outro pneu de graça, ou o tempo da parada é muito menor, então você acaba justificando fazer paradas a mais com safety car, mas se não tiver safety car, a estratégia mais provável seria de uma parada só, começando com os mediums e passando para o hard. Com certeza essa aí é a mais evidente de todas. Mas o pit stop sendo ainda mais curto do que Baku, sabe? A gente está abaixo dos 20 segundos para o pit stop também. Então, às vezes, leva vantagem, sabe? Dependendo do ritmo do piloto, porque é uma pista que dá para ultrapassar também. Então, tem que. Talvez apareça aí alguns tentando passar para o plano B, que seria duas paradas. Curiosidade que eu estou tentando antecipar para ver como é que é, quando você conversa com os pilotos, eles gostam muito de Montreal, porque eles se jogam nas zebras, assim, sabe. Até tem vários trechos do circuito que é muito, montanha-russa. Eles, tipo, estão numa parte do trecho, eles olham a outra parte do trecho e a chicane vira um trampolim ali, sabe, vrum, vrum, para os 2 lados. Então isso com esse carro novo, que tem um assoalho novo, e tem esses problemas de porpoise em alguns deles que está muito rígido, vai ser interessante de ver quem vai conseguir se jogar nas zebras como a 2019 e quem vai ter que frear mais e fazer uma trajetória um pouco mais limpa entre as zebras ali. Temos de DRS, a gente já falou, tem 2 zonas e meia, digamos assim, porque são 3 pedaços que a gente pode usar, mas só 2 detecções. Em termos de ultrapassagem, tem 2 pontos bem óbvios, que é a freada do 13 e a freada do 1, que não é muito fácil de passar no 1, mas acontece. A gente lembra do Felipe ultrapassando, não sei quem era, não sei se era o Stroll, mas tem ali jeito de ultrapassar. Freada do 8, acho que pode acontecer também, tem o DRS ali para ajudar, depende muito da diferença dos carros, né? E o 10 é muito pouco provável, até porque se você não pode ultrapassar
tem que ver como é que você vai outra coisa que tem que tomar cuidado é que se você ultrapassar no 8 e for detectado na frente do outro, o outro vai dar o bote e depois dá 10. Então uma coisa que pode talvez não deixar o pessoal passar na 8 de propósito, para poder frear no 10 bem pertinho e já sair e ultrapassar na 13 e na 1. Então, por isso que eu coloquei ali 2,5 pontos de ultrapassagem. Em termos de layout é isso, a gente vai falando mais dos outros gráficos aí, mas Chuin, coloca o da meteorologia para a gente já dar uma olhada no que vai acontecer. Então, em termos de meteorologia, os 3 dias têm algumas diferençazinhas. Primeiro que sexta-feira vai estar 24 graus, não tão quente, mas também não tão frio, mas com vento bem forte, 30 quilômetros por hora, vento atravessado, vendo o vento vindo ali completamente de oeste. Então, vai estar não atrapalhando muito os carros na pista, até porque Montreal assim, tem muita parede de grade, os murinhos assim, são bem altos e fazem a pista inteira praticamente. Então, sexta-feira não vai estar atrapalhando muito, porque não está alinhado com os pontos de freada, que é onde o vento impacta mais. Mas a pressão vai estar bem baixa, talvez chova, mesmo se não tem nuvens aí nesse quadradinho de P1, P2, mas vendo a pressão que está super baixa e vendo a umidade, o vento, pode ser que dê uma chuvidinha no final de P2 ou durante P2. Vamos ver quando estiver mais perto. Sábado já muda de novo, o vento muda bastante, o vento vem de noroeste, então e vai estar forte ainda, então ele vai estar empurrando os carros na reta, nas 2 retas principais, né, e o problema vai ser na freada. Então esses 2 tracinhos vermelhos que eu coloquei ali, é a freada da 13 e a freada da 1, com certeza vai ter gente ali, não vou dizer errando, mas o carro vai estar muito mais instável do que normalmente, sabe. Quando o vento vem forte, assim, na freada, por trás do carro, acaba atrapalhando pelo menos um pouquinho. Tem algumas equipes que são mais sensíveis que outras, a McLaren, já falou que é mais sensível, a Red Bull era mais sensível, então vamos ver aí, quem é que vai sofrer com esse vento no sábado, P3 pelo menos, e qualificação talvez um pouquinho mais fraco. Chuva no sábado talvez não tenha, mesmo se a pressão ainda está baixa, a pressão vai estar subindo para domingo, mas ainda pode acontecer de chover talvez sábado de manhã. E domingo, infelizmente, não tem nada demais, a pressão vai estar alta, então não, tomara que não tenha chuva, porque 2011 foi a corrida mais longa da história da Fórmula 1, Sim. e eu estava lá morrendo de frio Tem pulando lá alguma para tentar me curiosidade? aquecer. Você tem alguma história curiosa daquele episódio, Rico, para contar para gente? Ai, Montreal tem muitas, é uma pista que tem muitas lembranças, muitos fatos, muitos acontecimentos, assim, sabe. Mas essa Eu acabo corrida especificamente aí, que considerada a mais longa da história da Fórmula 1. Não, a única coisa realmente é que eu estava completamente molhado, porque a gente ficava no grid esperando, daí não sabia se ia começar, se não ia começar. Os carros têm uma cabaninha que a gente coloca em cima dos carros, mas não dá para ficar todo mundo enfiado ali embaixo, né, é só para realmente pra proteger o carro. Então eu estava completamente molhado, mas é como se eu tivesse caído numa banheira, assim, sabe. Quando eu voltava correndo para o escritório dos engenheiros para trabalhar, eu tive que tirar o sapato, porque era tudo completamente molhado, e a calça toda molhada, estava realmente inundado ali onde a gente trabalhava. Mas voltando ali para os fatos da meteorologia, assim, coloca ela de volta para ver se falta alguma coisa. Então, domingo uma coisa interessante de acompanhar é que a temperatura vai estar tão baixa domingo, vai estar ali nos 18 e com vento, vindo do noroeste, que não é do mar ali. Não sei como é que vai estar, mas tem que ver como isso vai afetar a degradação dos pneus, sabe. É completamente diferente de sexta-feira, vai ser quando eles vão testar com mais combustível no carro, e talvez aconteça, vamos ver, depende, né, mas talvez aconteça do graining, que a pista vai estar tão fria, pode estar tão fria e o carro tão pesado que pode ter uns fenômenos de graining que pode atrapalhar um pouco algumas estratégias de corrida. Em termos de meteorologia é isso, o traçado a gente falou, a gente pode botar os gráficos aí para comparar os números. Chuin, coloca o número 3, eu acho, que é para mostrar como é que essa pista não é tão comprida quanto parece. Pois é, eu achava que era.
Eu também, como a gente falava que era só retão, retão, eu achava que a pista era bem comprida, mas na verdade ela está ali na média baixa, né? Mônaco, óbvio, é a mais curta de todas, mas quando você vê ali Budapeste, Montreal, Zeldweg, são pistas que a gente sabe que são curtinhas, eu achava que Montreal era um pouco mais longa, sabe? Eu acho que a impressão que a gente tem da reta é, dava uma impressão que ela tinha pelo menos 5 quilômetros e alguma coisinha, né? Mas não, na verdade, só menos de 4,4. Então, uma pista que é relativamente curta, muitas voltas, 70 voltas acaba sendo até meio chato para os engenheiros ali ficar vendo ponto por ponto o que está acontecendo, não dá muito tempo de você ver outros parâmetros que já tem outra volta chegando para você ter que analisar tudo de novo. Então acaba sendo, não vou dizer chato, mas é um pouco mais dinâmico, um pouco mais exigente nesse sentido. Em termos de gestão de energia do CAS, né, do MGUK, da bateria MGUH, é bem fácil, super fácil, porque não somente a pista é curta, mas também é bem óbvio que a gente não vai querer cortar o MGUK na reta principal, então a gente já decide quais são os trechos que a gente não vai usar o K para poder economizar energia elétrica para poder usar do hairpin até a curva, a freada da 1. Então nesse sentido é bem fácil. E é uma corrida que é importante, sim, para os V6, sabe, para o motor térmico, porque é ele que sofre um pouquinho mais nesse tipo de condição. Antigamente, quando era motor aspirado, já era mais crítico, porque nível do mar e temperatura baixa, quer dizer que a densidade do ar era bem alta, então os motores sofriam nessa reta aí. Agora com o turbo, com V6, já a pressão já é alta praticamente todas as pistas, fora Spa, México, Zeldweg, Interlagos, evidentemente, mas ainda assim, o fato de ter uma reta longa e precisar de bastante potência, não é uma corrida que a gente coloca motores que já estejam cansados ou com peças que possam já estar muito desgastadas ali. Em termos de comprimento é essa, Schwinn, pode colocar o 4 para a gente ver velocidade média, que também me surpreendeu analisando. De memória, eu achava que do fato de ter muita reta, muita freada, eu achava que a velocidade média ia estar ali nos 225, 230, mas na verdade é nos baixinhos 220, sabe? Então, a gente poderia até pensar, ué, mas se a velocidade é baixa, assim, não tem que botar mais downforce, sabe? Não exige mais pacote aerodinâmico. Só que a resposta é não. Ela é baixa porque tem freadas, tem bastante freadas e com curvas de muito baixa velocidade, mas O hairpin, né? é o hairpin, e aquele 1, 2, tem umas duas chicanes ali que acaba baixando a média, mas é realmente ali o hairpin que baixa bem essa média, e a pista sendo curta, acaba falsificando um pouco esse resultado aí, mas sim, a aerodinâmica, como a gente falou, a gente vai ter que trabalhar bem ali o compromisso para ver qual que vai ser o pacote que vai ser usado em qualificação e corrida. Que mais? Depois tem o 5, que é para ver a distância total da corrida, as 70 voltas, e a gente vê também que está lá embaixo. Então a corrida parece que tudo praticamente na parte mais para baixo dos gráficos aí. Então 305,3 quilômetros a corrida inteira, o que acaba sendo super fácil em termos de gestão de temperatura, ainda mais com o clima estando super frio nesse final de semana. Mas a única coisa é que, mesmo se a corrida é curta, os freios, como a gente já falou, dá um trabalho, assim, sabe? Então, sexta-feira, o pessoal até acontece de andar com mais combustível do que normalmente, para realmente ter uma boa ideia do desgaste dos freios na sexta-feira já, para não tomar uma surpresa no domingo, quando tiver com o carro carregado de uns 105, 108 quilos, para não ficar surpreso com tanto desgaste, ter que pedir para o piloto esfriar mais, ou tomar cuidado, levantar o pé mais cedo, para minimizar o desgaste. Em termos de circuito, acho que era isso. Depois a gente tem outros assuntos aí para a gente falar sobre quantos elementos da FIA, classificação de Se construtores, se quiser, tiver pergunta aí. se quiser colocar os elementos, eu acho que é importante, até por conta do que aconteceu no último domingo com a unidade da Ferrari do Charles Leclerc. Pode colocar, ou explicar, o Rico. Então, não sei se dá para ler aí. Esse gráfico aí tem a quantidade de elementos que cada piloto já usou, e eu fiz uma classificação em relação à quilometragem dos pilotos. Então, quem está lá em cima, que nem o Norris, por exemplo, é um piloto que tem
que não colocou poucos elementos e fez muito quilômetros, tá? Então a gente vê que quem está lá embaixo é o que está sofrendo mais, quem está lá em cima está mais tranquilo. Só que não é muito bem assim, porque tem alguns parâmetros que entram em conta, que a gente vai ver depois nos detalhes. Mas, por exemplo, tem uma resumida na direita aí que fala do V6, que o Vettel, o Norris, os dois já colocaram o V6 número 2 durante 6 corridas, sabe? Já faz 6 corridas que eles estão usando o número 2. Então a gente não sabe se o número 1 morreu na primeira corrida ou na segunda corrida, ou se teve um pepino que eles preferiram dar uma analisada e colocaram de volta. Então é o que a gente tem que ficar olhando aí, porque o Vettel e o Norris já estão a 6 corridas com o número 2. O Gasly já colocou o número 3, já fazem 4 corridas que ele está usando o número 3. Então tem que, mesma coisa, tem que ver se o número 2 e 1 voltaram ou se realmente morreram. E o Tsunoda está no mesmo caso ali. Já está com o número 3 a 6 corridas. A gente vai ver com mais detalhes depois, página por página. O Turbo, a gente vai ver logo depois nas outras, mas o Charles Leclerc talvez, muito provavelmente, tenha queimado o número 3, que é novinho em Baku. Sabe, ele tinha tido um problema em Barcelona, daí com o número 2, daí colocou o número 1 para algumas corridas, e em Baku ele queimou ali um novinho, então tem que ver se ele não vai tomar penalidade no Canadá. E o Magnussen também queimou o número 2 ali em Baku. Então tem que ver, esses dois aí são os que têm mais probabilidade de tomar uma penalidade pelo turbo. Só uma dúvida, se por acaso o Leclerc tiver que trocar só o turbo, são 5 ou 10 posições de grid? São 5 posições. Eu 5, tenho que confirmar isso aí. Tenho que confirmar isso aí porque quando eu ainda estava gerenciando até 2019, 2020, o primeiro elemento era 10 posições. Ah, tá. Então isso Tá, aí na então. época existia. Tipo assim, o primeiro MGU-H era 10 posições, o segundo, terceiro, quarto da penalidade era 5. Tá. Só que eu acho que eles, para simplificarem as coisas, eles colocaram tudo 5. Mas eu tenho que confirmar isso aí. Eu vou até usar o Alonso, que tomou uma penalidade, para tirar essa dúvida aí. Mas o Ah, problema é que tudo quando bem. você troca como o Alonso fez, que trocou tudo, daí ele já sai do final do grid, né? E aliás, até tem outra coisa para confirmar, que eu vi o Sam, que é da F1 TV, comentando que se trocar todas as peças, vai sair da pit lane, o que eu não concordo muito, mas eu tenho que dar uma estudada nisso aí para ficar afiado, para não falar besteira, mas tem essa dúvida assim, se são 5 ou 10 para o primeiro elemento. O que você ia falar? Porque eu acho que, inclusive, para sair do pit lane, eu acho que também ele tinha que trocar câmbio. Então. Então, é que no que eu estava acostumado, era assim, ó, se você troca uma peça por outra peça da mesma especificação, você não sai da pit lane. Mesmo se você trocar todas as peças do teu motor, sabe? Mesmo se acumular todas as peças ali, você sai em último no grid, mas enquanto for da mesma especificação. Se você trocar qualquer peça do carro do sábado para domingo que não seja da mesma especificação, aí você é obrigado a sair da pit lane. Pode ser uma asa dianteira, por exemplo, se o piloto só tinha uma asa para fazer qualificação e na volta para o grid ele bateu no muro e quebrou essa asa, ele tem que voltar para a pit lane e sair da pit lane com uma asa de outra especificação. Então, isso aí sim. Porém, pelo o que deu a entender na F1 TV, que se trocasse todos os elementos do motor, mesmo se fosse a mesma spec, sairia da pit lane, o que eu não concordo muito, ou pelo menos não estava informado disso. Então, vou dar uma afiada nisso aí tudo e no pódio eu clarifico isso para vocês. Maravilha. Depois, o MGU-H mais ou menos igual ao Turbo. O MGU-K tem o Vettel, o Kevin, o Gasly e o Tsunoda, que tem pepinos aí, que já colocaram o segundo relativamente cedo, mas o MGU-K é uma peça que dura muito. Eu já vi MGU-K fazendo 15 mil quilômetros, assim, sabe? Então, não necessariamente é uma peça que possa estar provocando ou forçando alguém a tomar penalidade, pelo menos não agora em Montreal. Bateria também teve vários que já colocaram o número 2, sabendo que o limite são 2 baterias por piloto. E a única coisa que é interessante ver é que o Bottas, mesmo se ele colocou uma bateria só,
ele já colocou 2 calculadores eletrônicos, ou seja, ele deve ter usado, deve ter tido problema com uma power box, que é um controlador eletrônico que dá energia elétrica para a vela e para os injetores. Então, talvez ele tenha tido problema com isso e colocou um segundo, isso já contabiliza como um segundo. Se ele colocar uma segunda bateria, o fato de ser outros controles eletrônicos, outros calculadores ou computadores, que é como a gente chame, não vai passar para 3, mas tem que ver só direitinho o que foi que ele trocou. Porque se for, provavelmente não foi da bateria, mas se tivesse sido alguma coisa da bateria, que ele tirou de uma, que teve um problema e colocou uma segunda na bateria número 1, aí sim pode pintar uma penalidade para ele. Mas por enquanto acho que não. E escapamento ainda é muito cedo para falar, porque tem 8 por pilotos e ainda está bem no comecinho, ninguém colocou mais de 4 ou 5 ali, o Gasly, mas ainda está tranquilo. Se a gente quiser entrar mais nos detalhes, mas eu não sei se a gente vai perder a galera Não, não. entrando muito nos detalhes. Vamos fazer o seguinte, vamos a algumas questões, Rico, que desde o GP do Azerbaijão pairam sobre as mentes de quem gosta da Fórmula 1 e nada melhor que um cara como você para nos esclarecer algumas coisas devido ao seu grande conhecimento. Porpoise, mais uma vez, parece que a gente voltou há alguns meses aqui, estamos aqui, sei lá, em março, falando das quicadas do carro da Fórmula 1. E tá uma briga de bastidores danada, porque a FIA está querendo interferir, ou já reuniu as equipes, e, obviamente, quem chora mais pode menos, né? Ou quem chora mais. Como é que é? Eu esqueci o apelido de mais. Tem muita gente chorando, e tem muita gente falando que não é para mexer, e tem muita gente falando que é para mexer. Uhum. A grosso modo, né, o que a gente inclusive observou alguns pilotos dizendo, beleza, querem acabar com o porpoising, a solução está na própria equipe. Levante o carro, o porpoising vai embora, se vire com a perda de desempenho. É assim mesmo? A solução, em tese, do porpoising é só aumentar a altura do carro ou é uma questão mais complexa do que parece? Então, tem vários aspectos em volta desse assunto aí, e é bem legal ver um pouco a politicagem, eu não vou falar Nutella, mas os pilotos fingindo que estão morrendo no carro. Fingindo não, porque eles realmente sofreram, mas chorando como se fosse a culpa da FIA, de ter colocado uma regra tão violenta que eles estão morrendo no carro. Não é assim que funciona. Eu acho que tem vários parâmetros que entram em conta. O porpoising, só para lembrar do jeito bem fácil o que é o porpoising, é assim, ó, o carro desse ano, e todo carro que tem o assoalho, que tem o efeito de aspiração, sabe, o efeito solo, que aspira o carro para baixo, usando o assoalho, o que acontece? Ele vai, quanto mais velocidade tem o carro, mais downforce você tem, mais pressão aerodinâmica você tem, e mais o carro vai sendo esmagado contra a pista. Só que chega uma hora, ou ele toca a pista, ou ele fecha alguma saída, alguma coisa acontece que o rendimento quebra, sabe? Quando ele toca no chão, quando ele está muito baixo. E daí quando esse rendimento quebra, o que acontece? Você perde a pressão aerodinâmica, então o carro levanta de novo. Só que daí na hora que levanta, a pressão aerodinâmica volta e esmaga o carro de novo, e ele fica nesse ioiô e fica quicando ali, com a pressão indo e voltando. O que você faz para evitar isso? Tem várias coisas que você pode fazer, e vocês já podem ter percebido, pode procurar fotos na internet. Eles colocaram não sei como é que chama isso em português, uns tirantes, talvez seja isso. Na parte de trás do assoalho, você tem uns Sim, sim. tirantes, são peças de ferro ou de carbono, mas super rígidas, que mantêm o assoalho ou minimizam a deformação do assoalho. Ou seja, os pontos onde o assoalho são mais flexíveis e poderia fazer o efeito de ventosa no chão, sabe? Quando ele está muito baixo, chega, faz a ventosa e cola no chão, e daí quica e sobe. Eles estão colocando esses tirantes para o assoalho não se deformar. Por exemplo, a Red Bull trouxe até uma versão para Baku que foi super discreta, mas não é saindo da caixa de câmbio ou do chassi para o assoalho, mas saindo do assoalho para o assoalho. Então tem tipo uns degraus assim, você vê uns mini tirantes ali
para deixar o assoalho leve, e super rígido ainda, e manter essa rigidez que é importante. Então, já tem isso, você fazer um assoalho rígido já é uma coisa que é super importante, mas você colocando tirante, quanto mais você colocar, você perde em rendimento aerodinâmico, em volta do tirante, né, você cria perturbações aerodinâmicas, então não é legal você ter um monte de tubo ali segurando o assoalho, né. Então isso aí já é uma tecnologia que cada equipe já pode reforçar o seu assoalho ali, para evitar esse efeito de flexão. Outra coisa que você pode fazer é impedir o carro de baixar demais. Ou seja, você pode colocar o carro muito mais rígido, você pode colocar molas em um sistema no final da suspensão que o carro não desce mais dali, sabe? Para não ter o bottoming. Eh, e é isso que eles já estão conseguindo ir tão baixo que o que a gente viu em Baku era o famoso bottoming, que não era nem mais o porpoising, é que o carro estava tão baixo, tão rígido, que ia batendo ali na pista, na reta principal, até tinha os pilotos estavam tentando achar uma trajetória, que nem em Mônaco, para desviar de umas ondulações da pista, porque também quanto mais baixo é o carro, mais você toca nesses bottoms, mais você sente dor nas costas e tal. Só que funciona junto com a aerodinâmica. Então, quanto mais baixo o carro tiver, quanto mais rígido for o teu assoalho, mais você tem esse efeito de sucção, digamos assim, da pista, né, pelo carro, sem ter o efeito do porpoising. Então, as equipes estão trabalhando muito nisso, sabe? E a suspensão é super rígida. E daí que tá. Algumas equipes como a McLaren, por exemplo, sofrem também do bottoming, sofrem um pouquinho do porpoising, só que eles fazem um compromisso, sabe? Ele chega uma hora, o piloto fala, ó, se baixar mais, eu vou estar com tanto bottoming que eu não vou conseguir frear direito, sabe? Eu vou chegar no final da reta quicando tanto que eu não vou conseguir saber o momento certo da freada e vou perder tempo, perder confiança. Então eles levantam um pouquinho o carro para evitar o bottoming, para evitar o porpoising, sabe? São as duas coisas que vão junto. Então tem soluções. Se você quiser, por exemplo, a Mercedes com certeza estão fazendo esse jogo político, digamos assim, essa opinião pública, coitado do Lewis, sofreu pra caramba durante a corrida toda, essa regra é muito ruim. Só que, meu, até o Russell falou, se você quiser, você levanta o carro um pouquinho, você não tem dor nas costas, sabe? Só que se você levantar o carro, você perde performance. Então cada piloto faz a sua escolha, sabe? E o Russell ele escolheu um nível ali que para ele não estava sofrendo mais do que outros pilotos, e o Lewis infelizmente está tendo mais dificuldade com isso. Então ele está tentando tanto botar o máximo de performance no carro que está sacrificando o conforto. Mas não é que não tem como, não é que ele seja obrigado a sofrer, é que ele prefere sofrer e chegar em quarto lugar do que não sofrer e chegar em oitavo lugar, sabe? Então é tudo uma questão de performance. Maravilha. Aqui não fica nada para trás, então, galera, você ouviu o Rico Penteado, as soluções para o porpoising, elas estão aí. E aí agora também é um jogo político, quem puder brigar pelos seus direitos e conseguir ser persuasivo perante a FIA, não vai ter problema. Agora, falando de uma outra questão do domingo, mais um motor da Ferrari indo para o espaço, como você bem colocou ali. Pelo que você viu, pelo que você leu, pesquisou, não sei se falou com alguém, você acha que pode continuar nessa toada, ser recorrente, essas questões de falta de confiabilidade dos carros da Ferrari? Então, eu conversei com o pessoal até o pessoal que tem contato na Ferrari, eu achava que seria mais relacionado com o turbo, porque o Charles já teve um problema em Barcelona e o Kevin também teve um problema, daí acabou colocando um outro. Então eu achava que teria sido um mancal de lubrificação do turbo, que teria vazado óleo, essa fumaça aí é óleo, com certeza, sabe? Então eu estava achando que seria do mancal do turbo que teria vazado óleo, ou do MGU-H, que com o problema do turbo você cria tanta oscilação que você poderia danificar o mancal do MGU-H e botar óleo no escapamento também, porque tem uma parte de reaspiração do MGU-H que sai no, no escapamento, então eu fiquei meio na dúvida, só que parece que o problema é no V6, sabe? E isso aí é muito mais complicado. Não que seja mais fácil de tratar problemas no turbo ou no H,
mas são peças que você consegue trocar mais facilmente, sabe? Durante o fim de semana você consegue ter mais acesso às análises, são muito mais simples, então você consegue botar um endoscópio para poder ver como é que estão as palhetas, como é que estão em volta da turbina, da hélice, digamos assim, das palhetas, você tem uma camada de desgaste, sabe? Então você pode analisar se está tudo certinho, mas se for o V6 seria muito mais complicado. Não Você é ia uma perguntar alguma coisa que coisa? numa atualização você pode sanar. Então, o problema é colocar o dedo. Lógico que eles vão desmontar o motor ali para ver qual é o problema. Só que como tem muito mais componentes no motor, você tem que identificar já se foi uma biela, se foi um pistão, se foi uma válvula, o que aconteceu ali para isso, se foi um problema de resfriamento do motor que acabou provocando uma cavidade, alguma coisa assim. Então, tem a pessoa que investiga, sabe? Cada equipe, cada montadora tem um departamento de confiabilidade que desmonta tudo certinho para analisar todas as peças e tem até um brasileiro que faz isso na Alpine, que é o Legal. Diego, que analisa esse tipo de peça para ver se foi qual tipo de problema que teve, se foi defeito de qualidade, se foi fadiga, o que foi. Então, cada equipe tem os seus experts que vão analisar as peças ali para ver qual foi o problema e propor soluções também. Mas sim, Perfeito. para resumir, no V6 não é de uma corrida para outra que você resolve o problema. É um sinal de alerta ligado aí para Ferrari. Agora, Rico, você falou dessa questão aí dos desmontes, né, que tem um brasileiro e tal. Queria que você contasse para a gente, se você, da mesma maneira, até vou usar aqui um exemplo mórbido, mas me perdoem, da mesma forma que quando morre alguém, os médicos fazem uma autópsia, né, para observar exatamente o que aconteceu com a pessoa, enfim. ah, Como que funciona, assim, chegou lá a unidade do Leclerc, mortinha, há uma equipe específica, todo mundo de engenharia de motor se reúne para ver o que aconteceu. Como é que funciona ah, essa autópsia, essa checagem daquilo que deu errado naquele motor? E se, dentro da sua experiência, se você consegue colocar para a gente qual o motivo mais recorrente de uma quebra de motor, né? Por que o motor da Fórmula 1 quebra? Então, para explicar como é que funciona essa parte de diagnóstico, já começa na hora que quebra, sabe? Ou talvez até antes. Sabe, a gente tem a telemetria, que a gente recebe as informações vitais do carro em tempo real, tem mais ou menos uns 5 segundos de delay em relação ao que realmente está acontecendo na pista, sabe? Entre 5 e 10 segundos, dependendo da pista, se é muito longe, como é que é. Tem um buffer ali, mas a gente vê os dados mais importantes chegando. Então, cada montadora tem pelo menos 2 pessoas olhando os dados, e algumas equipes, a maioria das equipes tem 3 pessoas. Então, você tem um engenheiro que olha praticamente tudo, e ele que coordena as operações do motor do carro dele. Então, cada piloto tem um engenheiro de motor, e talvez, dependendo da composição da montadora, tem um mecânico ou um técnico que fica ali olhando os parâmetros vitais do motor, ou seja, pressão, óleo de água e ar, temperatura do óleo, da água, da hidráulica e os parâmetros mais vitais, assim, sabe? Pressão, temperatura e fluxo, por exemplo, é o mecânico. Tem algumas equipes, que era o caso da Alpine, e imagino que na Honda seja assim também, você tem um engenheiro da parte híbrida também, só da parte de powertrain, mas híbrida, que vai olhar também a temperatura da bateria, dos motores elétricos, resistência de fase, isolamento, um monte de coisa assim que eles vão analisando ali durante o fim de semana, e na telemetria tem vários canais que são super importantes para eles também. Então você tem essas 3 pessoas que ficam ali olhando a telemetria, cada um cuida da sua área, e cada vez que o carro passa na linha de chegada, a gente extrai valores que são importantes para a gente e coloca numa tabela automaticamente. Então a gente tem um arquivo que pode ser um Excel da vida, ou até o Atlas 10 faz isso também, que é o programa que todas as equipes usam, que é da McLaren, que é o programa de telemetria. Você tem ali, volta por volta, você tem os pontinhos, você escolhe quais são os valores, por exemplo, a pressão do óleo, e você vai vendo a cada vez que ele passa ali, você pode ver a pressão máxima, a pressão mínima, a pressão média, você que escolhe.
E a ideia é você não colocar muita coisa na tua tela para não ser inútil, mas só realmente as coisas vitais para, se você vê que tem um ponto que saiu, você falar, ó, tá tendo um problema ali. Então, em alguns casos, você já vê isso, ainda mais, por exemplo, uma coisa que acontece muito, que a gente nunca vê na televisão, mas que acontece bastante, é vazamento de água. O do Mick Schumacher foi evidente, mas às vezes acontece durante a corrida um pequeno vazamento, então os engenheiros já ficam analisando ali o que está acontecendo, já faz uma extrapolação de ver quantas voltas pode fazer, para não andar sem água no carro. Então tem ali, com esses dados, a gente já consegue ver o que está acontecendo de errado com o motor. Quando é uma ruptura, uma quebra bruta, brutal, assim, como foi com o Leclerc e foi com o Magnussen também, ou até com o Carlos Sainz, você já não tem indícios, às vezes não tem nenhum indício na telemetria que fala, ó, toma cuidado com tal valor ali que vai dar um problema, sabe? Às vezes acontece, e esse aí é o pior de todos, porque você não tem como pedir para o piloto voltar para o box e acaba danificando outras peças do Power Unit, né? Então, quando acontece isso, já ali o pessoal já analisa o que aconteceu, o que subiu primeiro, mesmo se a quebra pode ter sido muito rápida, que nem foi o caso do Carlos Sainz, ou às vezes o piloto para muito cedo, assim, deu um problema e já para, tem pilotos que são super reativos, você consegue ver qual foi o sensor que viu uma anomalia em primeiro lugar, sabe? Então você já começa ali, o engenheiro já começa a botar o dedo ali, ó, nessa área do motor, ó, aquela área, não sei o que, é o turbo, é o H, o K, já começa a identificar. Antes mesmo do carro voltar para a garagem. E quando o carro volta para a garagem, daí já todo mundo já desmonta o carro, assim que termina a corrida, e já é super importante para a gente identificar o problema antes de sair do grande prêmio, para você já poder tomar atitudes para a corrida seguinte. Por exemplo, Baku, se eles esperassem o motor chegar em Maranello ontem, eles iam perder já muito tempo de investigação para poder saber o que corrige, o que faz, o que leva, o que tem que olhar. Então, com certeza, o pessoal já endoscópio, já pede para a FIA autorização para dar uma analisada, desmontar as velas para poder olhar. Na verdade, já tem autorização para esse tipo de coisa já desde o começo da temporada, mas sempre é bom pedir para a FIA para estar ali junto, para ver que não está trocando peça, que não está fazendo nada errado. Então você já analisa ali, já identifica com mais precisão o que está dando errado, o que aconteceu como incidente. E se for alguma coisa que você realmente não identificou, você manda em urgência para a fábrica. Por exemplo, na Europa, você pode escolher de mandar de avião, ou mandar de caminhão ou de carro. Então, a gente tenta mandar o mais rápido possível, já tenta achar, às vezes, até helicóptero se precisar, para mandar o mais rápido possível para a fábrica, para já desmontar. Na segunda-feira de manhã, às 8 da manhã, já tem o pessoal desmontando tudo, para realmente identificar o problema e ver se é um problema de lote, por exemplo, acontece às vezes você compra um monte de válvula, por exemplo, de um fabricante e tem um lote que ele trocou de material e não te avisou, então você viu que aquele material está ruim, então você levanta a mão e fala assim, ó, todos os motores que foram montados com aquele lote, traz de volta para a fábrica para trocar o lote, sabe, para trocar a válvula. Então esse tipo de coisa acontece, então é por isso que é super importante ser bem reativo nessa hora. E em termos de quais são os pepinos que acontecem mais, Eric, isso aí depende muito do bloco, da temporada, sabe? Quais foram os parâmetros que a gente arriscou mais no conceito do motor. Então, não tem assim, tipo, todo ano tem um problema com mancal de não sei o que. Não, isso não acontece. Cada temporada tem o seu pepino. Eu lembro que 2014, quando começou o híbrido, todo mundo, ou pelo menos o terror da Renault era o DCDC, que é uma carta que convertia corrente, tensão, voltagem, né, que passava da voltagem da bateria para 48 volts ou 64 volts, ou o que seja, que queimava direto. Depois teve o CUH, que é o controlador do CUH, que tinha uns capacitores ali dentro para absorver os picos de energia elétrica, e às vezes tinham picos tão violentos que um estourava igual uma pipoca, e daí sobrecarregava os outros e saía igual uma pipoca, fazia uns buracos assim, e saía tudo igual pipoca Caramba. voando do CUH. Então depende muito da temporada, assim, não tem assim um tipo de coisa que acontece sempre. E o motor de Fórmula 1, vale lembrar que não é mais
não é mais como antigamente que era descartáveis, né, que a gente usava, então tinha que aguentar só 700 quilômetros e pronto, sabe? Não, agora eles têm que durar 9.000 quilômetros. Então, tudo é dimensionado para esses 9.000 quilômetros. Se você dimensionar para mais, você está perdendo performance. Quer dizer que se você conseguiu fazer 18.000 quilômetros com o teu motor, você não tem que ficar feliz falando assim, caraca, eu fiz um motor muito forte. Não, você tem que ficar, caraca, eu poderia ter feito um motor muito mais leve, sabe? Então, é esse o problema, assim, o pessoal está tanto querendo fazer o mais performance possível que acaba tendo problema. E vale lembrar que você tendo problema de confiabilidade, você pode trocar suas peças por peças com mais confiabilidade e, se der sorte, com mais performance. Mas o contrário não é válido. Então é melhor ter um motor que quebre nessa temporada do que ter um motor que não quebra nunca. Porque você quer dizer que você não vai poder trazer modificações para ele durante a temporada, porque se ele não estiver quebrando, não tem como justificar uma modificação. E a Ferrari, que está tendo problemas que eles podem justificar que são problemas de confiabilidade, podem acabar trazendo uma peça nova que traga confiabilidade e performance. Maravilha! Olha, justificando inclusive aqui o nosso GC, foi uma verdadeira aula de motor de Fórmula 1 e que você acompanhou aqui com exclusividade no nosso canal no motorsport.com. É por isso que eu falo, se inscreva no canal, é por isso que eu falo, ative as notificações, dê like nos vídeos. Eu não sou chato à toa não, porque tá muito bacana aqui e infelizmente o nosso tempo já está mais do que estourado, inclusive, mas por um nobre motivo essa aula foi fantástica. Rico, nos vemos então no pódio após o GP do Canadá, né? Torcendo para não ter nenhum tipo de atraso, chuva, bandeira. Não vai ter chuva, como você disse, mas bandeiras vermelhas e tal, porque a gente quer tê-lo aqui o máximo possível. Muito obrigado mais uma vez. Obrigadão a vocês, e como eu falei, o programa é gravado, mas eu vou estar ligado amanhã para escutar as perguntas de vocês, e quem tiver pergunta pode mandar para mim no Instagram, rico.penteado, que eu respondo lá com o maior prazer. E a gente se vê domingo aí para comentar essa corrida aí que deve ser super interessante. Vai ser sim, tomara. Então, você que acompanhou a gente, galera, mais uma vez, faça aquilo que eu já falei, se inscreva no canal, ative as notificações, dê like nos vídeos, também acompanhe e siga o motorsport.com nas redes sociais e também baixe já o nosso aplicativo no seu celular, além também de ouvir os nossos programas no podcast. Então, Rico, até a próxima, nos vemos em uma outra oportunidade. Tchau, tchau.